Olá, tudo bem? Agora teremos a nossa terceira aula, que falaremos sobre leitura e produção de texto. Vamos continuar? Iniciaremos essa aula relembrando os conteúdos já aprendidos na aula 1 e 2. Então, faremos uma breve revisão. Primeiro, vocês já aprenderam sobre texto. O que significa texto? Então, o principal é a sequência linguística. Temos ali várias palavras em uma sequência ou sinais. Mas temos um segundo tópico que é a comunicabilidade. Então, esse é de extrema relevância no texto. E esses dois itens são inerentes ao texto. Lembram também que o que é necessário para haver a comunicabilidade? Temos vários itens necessários ao texto. A coesão. Segundo, coerência. Terceiro, o desejo, a intencionalidade. Quarto, então um oferece e o outro recebe a informação, ou seja, aceitabilidade. Quinto, temos a informatividade, são as informações. Sexto, temos ali um contexto, um espaço, ou seja, uma situacionalidade. E sétimo, temos textos que promovem uma intertextualidade. Então, esses 7 itens são inerentes a um texto, a produção textual, ou seja, a comunicação, a troca de informações, ok? Lembram? Também vimos na nossa videoaula 2 e vocês já aprenderam sobre 2 grupos de texto. Temos aqui o texto escrito e o texto oral, que também pode ser sinalizado, que é um texto oral também. Então, com relação ao texto escrito, temos as características próprias, bem como o texto oral, as características inerentes. Com relação ao texto escrito, então, há uma permanência, é necessário um planejamento. Esse texto, ele tem muitas informações. Temos também a criação individual, o próprio sujeito escreve. E há também a independência contextual. Então, pode ter essa independência. Pode ser textos diferentes. E o interlocutor, quem vai ler esse texto? Bom, a sua reação, eu não tenho acesso, eu apenas escrevo e passo para ele. Bom, o texto escrito, ele permite ser apagado, revisado, mudado de estrutura. E já o texto oral? Ele tem um registro? Não, ele pode se perder. Eu organizo anteriormente? Não, é algo que se dá de forma natural, expressivo, espontâneo. As informações se dão de forma tranquila, leve, há uma interação. Ocorre também o quê? A redundância, pouco objetivo, isso no texto oral. Há também uma criação coletiva, ou seja, eu construo e o outro completa. Então, 2 sujeitos trabalham coletivamente. Há também
uma dependência contextual. É necessário que tenha o mesmo contexto, em uma mesma situação, o mesmo momento. Há essa dependência. Também permite perceber as reações do interlocutor por meio das expressões. Eu consigo captar essas informações sinalizadas. Isso são estratégias do texto oral. Outra coisa, também não é possível apagar. Quando expressado, já foi, não se volta atrás. A informação já foi passada. Então vejam, tem as características do texto oral e as características do texto escrito. Mas lembrem-se, não há um limiar que separa esses textos, não. Vai depender do tipo textual, do gênero textual, vai variar. Por isso, é contínuo, ok? Bom, agora, nessa nossa terceira aula, teremos como foco principal o texto escrito. Hoje, aprenderemos sobre coesão. Esse é o nosso foco de estudo. Então, temos vários tipos de discussões, explicações a respeito da coesão. Mas hoje, focaremos na coesão dentro da frase, de uma frase. Então, essa coesão, ok? Não trataremos ainda de coesão em várias frases, não. Isso será na nossa quarta aula. Vamos? Lembram o que é coesão? Bom, coesão são as palavras ou sinais que ligam outras palavras na frase. Isso é coesão. Bom, dando continuidade às nossas explicações sobre coesão, temos dois tipos de coesão. O primeiro, dentro da frase, em uma frase específica, e o segundo, entre as frases de um texto. As ligações que ocorrem nesse texto. Então, temos coesão, ligando várias frases, porém o nosso foco hoje teremos como foco principal o primeiro, que é a coesão na frase, em uma determinada frase. Quer seja ligação de palavras ou sinais. Bom, então isso é muito importante. Nessa nossa disciplina, nós vamos focar aqui no português. Teremos uma ligação maior com a língua portuguesa, a gramática dessa língua. Mas vocês podem aproveitar e começar a refletir isso. Como se dá isso na Libras? Então, cada um de forma autônoma pode começar a fazer reflexões, ok? Como se dá a coesão em um texto? Bom, o principal é nos atermos à gramática. Isso é de extrema relevância. Seguir a gramática. Assim haverá coesão em um determinado texto. Então, hoje focaremos aqui em grupos diferentes. Vejam, temos grupos diferentes, temos grupos de palavras, de conteúdo, este é o sinal. E temos um outro grupo que é denominado palavras gramaticais. Este é o sinal, ok? Então, vamos nos ater a explicar esses dois grupos. Posteriormente, vocês aprofundarão esses estudos nesses grupos de palavras. Temos alguns grupos, como por exemplo aqui, a preposição, temos os artigos que vocês estudarão, temos a concordância verbal e, por fim, a concordância nominal. Ok? Então, vou especificar cada um desses.
Primeiro, vamos começar com o seguinte. Vocês conhecem a expressão palavras de conteúdo? Você sabe o que é? Bom, este é o sinal. Então, nesse grupo de palavras, temos o quê? Palavras com significado. Que, ao recebermos tal palavra, já sabemos o que significa. Por exemplo, casa. Quando eu vejo a palavra casa, eu sei o significado. Eu já conheço o que é. Eu já mentalizo o formato dessa casa, sei as características. Não é? Um outro exemplo, temos vários exemplos aqui. Cachorro, preto, rápido, fugir, 3, calmamente, dormir, rua, ração. Temos vários exemplos. Vejam, aqui temos palavras que já sabemos o significado. Já está pronto o significado. Por isso, elas estão num grupo de palavras que têm significado. São as palavras de conteúdo. Já o outro grupo, vejam, percebam a diferença. Bom, antes de explicarmos o próximo, vejam, temos aqui várias palavras de conteúdo. Pensem aí, com essas palavras, podemos formar uma frase? Vejam ali no português. Vejam. Essa frase está correta no português? Está adequada? Falta alguma coisa, não é? Faltam conectivos para me dar uma claridade, uma informação clara. Veja, está faltando outro grupo de palavras. Vejam, temos aqui outro grupo, denominado palavras gramaticais. Este é o sinal. Nesse grupo, percebam que ali não me dá todo o significado das palavras. Ele me oferece palavras de ligação, que vão relacionar as palavras em uma determinada frase. Vejam, de, em, qual o significado? Tem um significado? Não me oferece de forma clara um significado. Por exemplo, em, que, o, a, é. Percebam que são palavras, porém, não me trazem um significado. Elas são importantes porque são gramaticais e me oferecem possibilidade de relacionar palavras. Veja aqui, antes tínhamos as palavras sem palavras gramaticais. Aí agora vejam, com as palavras gramaticais. Perceberam? As palavras, elas precisam de conectivos. Precisam de palavras gramaticais. É necessário esses dois grupos de palavras na formação de uma frase. Isso é muito importante para que haja coesão textual. Então, a frase, para haver coesão, é necessário esses dois grupos. No grupo de palavras gramaticais, nós vamos explicar aqui os principais conectivos, as principais palavras utilizadas. Temos aqui as preposições. Elas oferecem o quê? Uma relação com um determinado referente. Então, na língua portuguesa, nós temos
17 exemplos. Por exemplo, a, ante, até, após. Vejam ali vários. Olhem, depois vejam o PowerPoint com tranquilidade, leiam todos. Então, aqui temos as preposições, que são muito importantes na frase. Vejam. Aqui temos exemplo de preposição. Eu gosto de, veja, de sorvete. Então, ali é necessário que seja inserida uma preposição. O segundo exemplo tem ali para. O terceiro exemplo, até. Viram? Esses exemplos estão no português. Temos outro grupo também de extrema relevância, que são os artigos. Então, os artigos, qual a sua função? Possibilita determinar ou indeterminar o referente. Então, temos ali esses dois tipos de artigos. Temos o artigo definido e os artigos indefinidos, que vão determinar esse referente. Isso na língua portuguesa. Temos ali o, a, os, as. E também temos o, a, para marcar singular, e os, as, para marcar plural. Temos um outro grupo dos artigos indefinidos, onde não faz uma marcação direta, específica. São os artigos indefinidos. Por exemplo, uma, uns, umas. Lembram? Uns, referindo-se a masculino. Uma, umas, para feminino. E também uma, para singular. Uns, umas, para plural. Vejam. Temos ali duas frases em português. Percebam qual a diferença. Uma caneta e a caneta. Qual a diferença? Temos ali duas frases. Você pode me emprestar uma caneta? E a outra, você pode me emprestar a caneta? Qual a diferença? Lembram? Uma, artigo indefinido, não me dá um significado específico, ou seja, qualquer uma. Já a segunda frase, a caneta, diz respeito a uma caneta em específico. Percebam a diferença? Veja a imagem. Temos ali a mesa e em cima um porta-canetas, com várias canetas. Então, eu pedi uma caneta, qualquer uma das canetas. Já na segunda imagem, tem ali um senhor com uma caneta. Aí, se eu peço, me empreste a caneta, é aquela caneta. Percebam a diferença? Perceberam? Então, temos artigos definidos e os indefinidos. Ótimo, espero que tenha ficado claro. Bom, aqui também de extrema relevância temos aqui a concordância nominal. Temos, por exemplo, um substantivo, um nome, e temos outras palavras vinculadas a esse substantivo,
Então, é necessário que haja o quê? Uma concordância. Na língua portuguesa, nós temos a concordância relacionada a gênero, masculino e feminino, e a concordância relacionada a número, singular e plural. Temos esses dois tipos de concordância. Vejamos o exemplo. Percebam? Temos ali o foco no substantivo, gatas. No final, AS marca o quê? Feminino e plural. Correto? Por isso, as demais palavras devem estar concordando com ela. As, percebam? Então, tem que haver uma concordância, uma vinculação das demais palavras. Então, temos ali feminino no plural. Temos a palavra branco. Então, percebam que também está no feminino e no plural, brancas. Sujo também deve estar no feminino e no plural. Conseguiram perceber a relação na frase, a concordância das palavras? Isso é muito importante, a concordância, as relações entre as palavras. Temos outro tipo de concordância, que é a concordância verbal. O que é a concordância verbal? Então, em uma frase na língua portuguesa, nós temos ali sujeito, verbo, objeto. S, sujeito, verbo, objeto. E isso na estrutura da língua portuguesa. S, V. Então, sujeito e verbo devem estar em concordância. Então, a palavra ali, um verbo, ele vai se flexionar para concordar com o sujeito. Vocês já estudaram isso antes. Então, se lembram, temos uma planilha com todas essas flexões, uma tabela. Com as pessoas do discurso. Eu, você, ele. Eu, primeira, você, segunda, e ele, terceira pessoa. Então, temos as pessoas do discurso. Então, temos singular, plural. Se eu falo eu, é a primeira pessoa do singular. Se eu falo nós, primeira pessoa do plural. Ok? Vocês já estudaram isso, já se lembram dessa tabela. Então, temos o sujeito e o verbo que precisam estar vinculados. Devem concordar. Por isso, a flexão verbal, para ver a concordância com o sujeito. Por exemplo, temos o verbo comer. Isso na língua portuguesa. Bom, outra coisa muito importante a ser lembrada. O verbo concorda com o sujeito. Vai depender do sujeito, das pessoas do discurso, se é plural. Então, tem também o tempo verbal, se é passado, presente ou futuro. Vejam ali 3 frases, 3 exemplos. O primeiro, no presente, o segundo, no futuro e o terceiro, no passado. Então, nessa nossa aula de hoje, aprendemos sobre coesão textual, a necessidade das ligações entre as palavras, dos conectivos, as palavras de conteúdo, mais as palavras gramaticais. Esses 2 grupos são necessários para haver coesão, coerência na frase. As palavras gramaticais, elas favorecem
a relação entre as palavras de conteúdo. Só as palavras de conteúdo não me proporciona clareza no significado da frase. Então, temos as palavras gramaticais para nos auxiliar. Lembrem-se, na primeira aula, nós explicamos a questão de ser bilíngue, porque o surdo tem o português como segunda língua. Então, essas palavras de conteúdo são mais fáceis, já as gramaticais têm mais dificuldade, não é assim? Às vezes pode ficar na dúvida em qual colocar, como estruturar essa frase, mas é tranquilo, é normal. Porque as pessoas que nasceram no Brasil e utilizam a língua portuguesa como língua oral, quando vai aprender a língua inglesa, tem dificuldades com preposições, com artigos, com concordância. Temos a mesma dificuldade. Isso é normal no aprendizado da segunda língua. Então, não preocupem em fazer errado, ter falhas. Não, fiquem tranquilos. Estudem, treinem. Assim vocês vão desenvolver, ok? Então, hoje, trabalhamos com a coesão na frase e na próxima aula, na aula 4, a nossa última aula, aprenderemos sobre coesão nas frases de um texto. Ok? Muito obrigada. Tchau. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, a quarta aula. Tchau.